Vamos lá, 42, do versículo 7 ao versículo 10 do livro de Jó. Se você ler, se abrir em Salmo número 1, você está lá no Jó, porque o que antecede os Salmos é Jó. Está escrito assim então, em Jó 42, versículo 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor também disse a Elifaz, o temita: minha ira se acendeu contra ti e contra os seus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que não vos trate segundo a sua loucura, porque não disseste de mim o que era reto ao meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temita, Bildade, o suíta e Zofar, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Aí versículo 10: e mudou o Senhor a sorte ou cativeiro de Jó, enquanto este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro de tudo quanto dantes possuía. Deus eterno, obrigado pela tua presença. Oh, aleluia, essa manhã nós viemos aqui buscar a tua face, e a tua palavra possa nos tocar, nos abençoar, nos alinhar com a sua vontade, para que o teu nome seja glorificado. Ajuda-nos, ó Pai, a extrair, ó Pai amado, o melhor da tua palavra hoje. Espírito Santo, cerca este lugar, nós proibimos e neutralizamos qualquer coisa que queira roubar a mente dessa pessoa, e que a mente dela seja cativa ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Então, essa manhã eu quero falar sobre o paradoxo de Jó. O que é o paradoxo? É algo que parece uma contradição, mas no fundo tem alguma lição, tem alguma razão atrás desse paradoxo, né? O paradoxo é você dizer uma coisa que funciona de uma maneira, mas na hora de funcionar, funciona de outra. Parece um paradoxo, e eu vejo esse paradoxo na vida desse homem chamado Jó, não é? Eu quero explicar esse paradoxo para você hoje, porque aqui no capítulo 42 de Jó, é o último capítulo do seu livro, que tem 42 capítulos, né? E muitos dizem que foi o próprio Jó que escreveu, mas aqui no capítulo 42 está o descortinar de toda a história e de todo fato que esse homem viveu. A partir do seu capítulo 1 está o descortinar, como acabou a história dele. E a história de Jó termina melhor do que quando começou, né? A Bíblia diz aqui que Deus virou o cativeiro de Jó e deu tudo em dobro para Jó, de tudo quanto dantes ele possuía. E olha aqui, quando você vai ver o que ele possuía lá no seu capítulo 1, ele já era um homem super, hiper abençoado, né? Um dos mais ricos do Oriente, e alguns dizem que ele era até considerado como o rei da região da época. Mas aqui você vai ver então a história dele terminando de uma forma extraordinária, né? Eu gosto desse final do capítulo, que você vai ver que Jó, ele viveu mais 140 anos depois do que ele passou. Ou seja, ele viveu mais 140 anos e nunca mais ele passou pelo que ele passou, nunca mais ele viveu essa experiência, foi única na vida dele. E a Bíblia diz que ele viu os filhos dos seus filhos, né? E até a terceira geração ainda conheceu Jó depois dos fatos que ele viveu, da prova, de uma das maiores provas que um ser humano pode passar. Esse homem passou, mas ele viveu mais 140 anos sem uma repetição dessa prova que ele passou na vida dele. Ele viveu 140 anos com o cativeiro virado, e as gerações futuras ouviram simplesmente aquilo que ele passou lá atrás, virou um testemunho só, uma história contada pelo próprio Jó, que vai relatar lá no livro, virou um testemunho. E eu já quero liberar uma palavra profética na sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas isso vai virar um testemunho nas páginas da sua história. Você pode levantar a mão e falar: eu acredito, eu creio. Então foi 140 anos de testemunho. O testemunho foi tão forte que entrou na Bíblia, né?
é o primeiro livro da Bíblia, cronologicamente falando, é o primeiro livro, o livro mais antigo da Bíblia, né? Jó vem antes de Gênesis, porque ele vem antes de Moisés. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, quem escreveu foi Moisés. E alguém pode dizer, mas como que ele escreveu o Gênesis? Segundo base de revelação. Ele falou cara a cara com Deus, e Deus revelou então o Gênesis a Moisés. Mas o Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Então eu quero contar essa história. Eu não vou relatar o sofrimento, eu quero focar na virada. Porque o sofrimento, nós já conhecemos a história dele. Perdeu 10 filhos, perdeu toda a riqueza que ele tinha. Depois que perdeu 10 filhos e toda a riqueza que ele tinha, ele perdeu a sua saúde, não é? E dentro do decorrer do livro, depois de ele passar isso, 3 amigos vêm visitar Jó, né, para consolá-lo. E esses 3 amigos são Elifaz, Bildade e Zofar. Eles vêm consolar Jó. E aí, a partir do capítulo 3, vai rolar então uma discussão entre os amigos de Jó, e Jó se justificando, os amigos acusando, e eles querendo entender aquela situação. No capítulo 38, Deus vai descer para falar face a face com Jó. Deus, a Bíblia diz que num redemoinho, no capítulo 38, Deus desce para Jó. Você vai estudar o livro todo de Jó e você vai ver que Jó passou o livro inteiro perguntando para Deus por quê. Eu não estou entendendo o que eu estou fazendo. Se Deus, se eu pudesse pelo menos me apresentar diante do trono ou do tribunal de Deus para argumentar por que eu estou passando isso, eu teria as minhas justificativas diante de Deus. E Deus então concede essa oportunidade para Jó. No capítulo 38, Deus desce e fala: agora nós vamos bater um papo cara a cara, nós vamos conversar, você me chamou e eu vim. E Deus vai fazer 71 perguntas para Jó, e Jó não vai responder nenhuma delas. Ele passou o livro todo perguntando, e Deus não respondeu nenhuma pergunta dele. Deus simplesmente falou, é como se fosse um trocadilho: você me perguntou até agora, não vou responder as suas perguntas, mas se você responder uma a minha, eu respondo toda a sua. E Deus fala 71 perguntas, e Jó, lá no capítulo 40, ele vai falar: como louco procedi, coloco minha mão sobre a minha boca, porque falei do que não sabia e argumentei do que não entendia. E Deus então, meu irmão, vai se revelar a Jó e vai ter uma longa conversa com ele, do capítulo 38 até o capítulo de número 41, desenrola então Deus falando com Jó, colocando ele, falou: vamos lá. E Deus vai fazer as perguntas para ele. Acabando todas essas perguntas, Deus falando cara a cara com ele. No capítulo 42, Jó abre a boca, mas não para falar e nem perguntar nada para Deus, mas para reconhecer quem ele é e quem Deus é. E ele fala: Senhor, eu falei do que não sabia, eu não sabia que estava argumentando, como louco eu procedi, eu me arrependo até o pó. E aí ele vai falar no versículo 2: eu pensei que tudo podes, e nenhum dos teus planos e projetos pode ser impedido. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar e dos meus olhos te verem. Mas, irmãos, essas declarações do capítulo 42, do versículo 1 até o versículo 6, aí que eu quero te explicar o paradoxo. Jó, do capítulo 38, 39, 40, 41, Deus conversa com ele. 42, do 1 ao versículo 6, ele reconhece realmente quem Deus é, ele se rende. Interessante que de uma experiência tão extraordinária com Deus, de ele falar face a face com Deus, Deus falar com ele, e no capítulo 42, do 1 ao 6, ele reconhecer realmente que Deus pode todas as coisas. Mas, irmãos, se nós fôssemos tirar uma fotografia de Jó, ele continuava pobre, ele continuava todo doente, ferido, ele continuava com a vida do jeito que estava, destruída. Agora alguém pode perguntar, e aí que está o paradoxo: como eu posso ter um encontro cara a cara com Deus e a minha vida não mudar? Deus argumentou com ele. Na verdade, no texto aqui, no versículo
acabando o 41, Deus, ele sai e Jó perde a visão de Deus aqui. Depois Deus vai falar com os amigos de Jó, mas espera aí, ele tem uma experiência única com Deus, de falar face a face com Deus. Deus fala com ele, aparece para ele. E é interessante, porque, irmão, vamos ser sinceros, é Deus te visitar cara a cara e ir embora e te deixar na mesma situação que você está. Porque nós pensamos que no 42 eu pensei que tudo pode, se ele está curadinho, está nada, não tem cativeiro virado nenhum. Muda a compreensão dele de Deus, mas a vida dele continua no mesmo estado. E para mim é um paradoxo. Como que eu posso ter uma experiência com o Todo-Poderoso, face a face, e a minha vida não ter mudança nenhuma? Ele continua pobre, continua sem os filhos, continua doente, mesmo vendo Deus, mesmo Deus falando com ele, mesmo Deus depois descendo para falar com seus amigos, dizendo: o Jó era justo. E aí, para mim, entra um paradoxo. E qual que é o fator, então, que muda realmente a vida dele? E aí está todo o segredo da vida dele. Em primeiro lugar, preste atenção, irmãos, o livro de Jó é o único livro que começa do céu para a terra. Tá? Se você catar o capítulo 1, a conversa não é aqui na terra, a conversa é no céu, é Deus. Está lá, os anjos estão chegando, e os acessos divinos, nos tribunais divinos, e os anjos chegam, e quando o diabo chega, Deus chega a pensar: nós vamos conversar, Satanás, hoje. Você viste meu servo Jó? O capítulo 1 não acontece na terra. Na verdade, na compreensão de Jó, ele vai escrever isso depois, porque com certeza quando Deus aparece para ele, Deus revela para ele a história desde o começo. Deus descortina para ele e fala: ó, você não estava entendendo nada, mas aconteceu isso daqui, ó, espiritualmente. E aí no capítulo 1 eu vou aprender a soberania de Deus sobre as coisas que acontecem na terra. Deus é soberano. Deus, ele age por ele mesmo, com ele mesmo, quando ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Deus não deve satisfação a ninguém, porque ele é o Criador, ele é o Senhor, ele é Deus. E no capítulo 1 isso vai ser revelado. Deus não vai perguntar para Jó: eu posso te provar ou não? Deus vai falar: eu vou permitir sim, sem permissão dele ou não. E aí que eu vejo a relação da soberania de Deus com a vontade do homem. Porque alguém pode ser assim: mas Deus é soberano, ele vai alterar a minha vontade. E aí você vai ver que não. Deus pode até alterar ou permitir que alguma coisa se altere na sua forma de viver, mas na decisão que você vai tomar em relação ao que você está passando, Deus jamais vai alterar. Visto que a guerra é exatamente essa. O diabo fala: ele vai tomar uma decisão contra ti, e Deus fala: não, ele vai permanecer fiel, porque ele não é fiel pelo que ele tem ou pelo que ele vive. Eu conheço ele na essência. E Satanás fala: não, ele vai decidir contra você. E Deus fala: não, ele vai permanecer na minha presença. E os dados são jogados. E Deus, mesmo sendo soberano, não vai mexer na vontade de Jó. Significa o que? Deus é soberano, mas ao mesmo tempo, dentro da sua soberania, ele resolveu respeitar as nossas decisões. Ou seja, dentro da soberania dele, ele fala assim: eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser e a hora que eu quiser, mas eu não vou alterar a decisão que ele vai tomar, de seguir ou de não me seguir, de ser fiel ou não ser fiel, de me deixar ou não me deixar. E essas decisões exatamente é o que vão alterar a nossa vida, que vão mover a nossa vida para uma ou para outra direção. Me desculpe, irmão, tem gente falando: as eleições estão na mão de Deus. Não estão, não. As eleições estão na mão de quem vota. E Deus não está mexendo no voto, ele não vota. É o povo que vai decidir. Porque democracia não é escolha. Agora, a permissividade de Deus é outra coisa. Deus tinha uma teocracia para Israel,
e falou: eu quero ser o rei diretamente de vocês, teocracia, é eu mandando em vocês. Vocês querem escolher o rei, eu vou respeitar, vou lhe dar o rei. Entendeu? E Deus deu, porque o povo pediu. Então preste atenção, Deus é soberano, Ele é soberano, mas as suas ações e as suas atitudes vão ser tomadas por você. Por isso que o mundo está do jeito que está. Por isso que o Espírito Santo não te obriga, ele te convence. Muito diferente. Convencer é argumentar até que você esteja convencido que aquilo é. Mas se a pessoa não quiser ouvi-lo, ele não vai continuar. Visto que, para mim, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é deixar de ouvir tanto ele que a pessoa se endurece ao ponto de não mais ouvir. Lá e acabou. Agora, preste atenção. Olha que coisa extraordinária. Aí o homem tem uma experiência surreal com Deus. Porque ele, por mais que Jó passou, a Bíblia diz lá no capítulo de número 2, no final, e tudo isso Jó não pecou contra Deus com seus lábios. Jó não pecou, que é o que o inimigo queria. Aí Deus aparece para ele. Realmente ele, nessa situação que ele passou, ele é justo, porque ele não entende o que está acontecendo no reino espiritual. Deus vai do redemoinho. Jó acorda naquela manhã, depois daquela experiência tão surreal com Deus, e ele continua todo doente. Aí olha que coisa impressionante, irmão. Quando a vida dele muda? Quando ele vê Deus? Não. Quando Deus fala com ele? Não. Quando ele é justo? Não. Mas quando ele entende que as coisas do céu só se manifestarão na terra se nós alinharmos aquilo que é da terra. Deus, você está esperando Deus agir e Deus está esperando uma atitude sua. Deus só vai agir em relação à sua atitude. Porque, irmão, nós queremos dizer assim: não, eu tenho um negócio direto com Deus, né? E nós usamos isso, e é fato. Existe só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Então isso é fato. Todos nós temos acesso diretamente com Jesus. Mas olha que coisa interessante. Quando Deus acaba de falar com Jó, Deus fala: agora eu vou mudar o contexto da história. Eu tenho que tratar com 3 camaradas aqui. Eu vou lá falar com ele, Faz, Bildade e Zofar. Eu vou até ele. E Deus vai até ele e fala: ei, chega aqui, vamos conversar. Vocês fizeram errado com Jó. E é o seguinte: a minha ira já está acesa. Eu já estou decidido em castigar vocês. Porque o que vocês falaram foi errado. Não está certo. E vocês trouxeram um conceito errado em minha relação para Jó. Faz o seguinte: antes que seja tarde, acerta a conta com ele. Vai lá, pega 7 cordeiros, 7 carneiros e tal, oferece um holocausto a mim, mas pede para que Jó ore. E quando Jó ora, eu vou ouvir a intercessão dele, porque a de vocês eu não vou ouvir. Isso é um mistério. O que quer dizer? Enquanto você não acertar as coisas nas relações humanas, você não vai acertar as coisas na relação com Deus. Porque Deus não faz da minha vida, porque Deus não age. Eu vi Ele, eu tive uma experiência surreal. Deus fala: porque antes de você acertar as coisas comigo, você vai ter que acertar as coisas na terra. Por que Deus não falou para ele? Já que vocês estão me vendo, porque a Bíblia diz que Deus foi falar com Zofar. Foi Deus que foi falar com ele, Faz. Foi Deus falar com Bildade. Por que Deus falou: agora vocês já acertaram comigo, se arrepende, faz um holocausto para mim aí. E eu já perdoo você, está tudo certo entre nós. Não! Para ficar tudo certo entre nós, vocês vão ter que acertar as beiras com Jó. Vai pedir oração para ele. Porque existe um princípio de autoridade espiritual. Existe um princípio que eu vou seguir. E se você quiser ser abençoado pelo Deus dos céus,
você vai ter que agir aqui na terra em relação ao que você vive aqui. Não, rapaz, o meu manto é com Deus, irmão. Você pode ter um manto direto com Deus, pode ver Ele cara a cara, mas se você não acertar as coisas do seu coração, a sua vida vai continuar igual. É por isso que tem gente que é crente a vida toda e nada muda. E não duvido que eles tiveram experiências com Deus, porque a questão não é eu ter a experiência com Deus, a questão é o que essa experiência vai trazer mudanças na minha vida diária. Olha o que Deus fala: vai acertar conta com Jó. Pega esse sacrifício, vai lá pedir, porque olha, para ver o texto, eu ouvirei a oração de Jó. O que eles têm que ser? O que a Bíblia diz que eles têm que fazer aqui? A Bíblia diz: então eles obedeceram ao Senhor, está escrito assim, e foram ter com Jó. Presta atenção, meu irmão, por quê? Porque eles tinham que ser humildes, eles tinham que aprender a se humilhar. Primeiro princípio para o cativeiro mudar: Deus não abençoa soberbo. Não, eu não preciso. Você não precisa? Não, mas é que é o seguinte, eu já conheço, né?